Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala sobre alfabetização. Hoje eu venho falar rapidamente de um tema que tá todo mundo querendo saber. Consciência fonológica, o que é isso? A minha ideia nesse vídeo aqui é trazer a ideia rapidamente para vocês. Eu tenho vídeos no meu canal que vão falar sobre consciência fonológica, tem um monte de atividade que vai explicar como fazer para desenvolver a consciência fonológica, mas eu quero que esse vídeo seja uma introdução à ideia geral do que é essa habilidade, tá bom? Então, antes de eu continuar com o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá! O que me inspirou a fazer esse vídeo foi que eu recebi um comentário num vídeo outro dia, né, sobre consciência fonológica, e uma pessoa falou assim, muito difícil esse negócio de consciência fonológica. Gente, olha só. Consciência fonológica, ela não é complicada. Então, vamos entender o que é isso, tá bom? Em primeiro lugar, vocês precisam saber que a consciência fonológica é uma habilidade que todos nós temos, tá? É a nossa habilidade de pensar e manipular os sons da fala, que são os fonemas, as sílabas, as rimas, as palavras e as frases, tá bom? Então, é a nossa capacidade de pensar sobre esse som que nós produzimos. E a consciência fonológica hoje tem sido muito relacionada com a linguagem escrita. Por quê? Porque as pesquisas na área das neurociências, na área da psicologia cognitiva, da leitura, mostram que essa habilidade ela está relacionada ao bom desenvolvimento da aprendizagem da linguagem escrita, tá? Então, nós começamos a perceber que para desenvolver melhor a escrita, nós precisamos trabalhar essa consciência dos sons que nós temos. Mas o que acontece, gente? A consciência fonológica, ela começa, né? Ela já tá lá na nossa cabecinha quando nós somos bebês, tá? Ela começa de forma oral. E a gente vai dizer, né, que a criança, porque ela tem a consciência fonológica, desde muito cedo, ela tem uma sensibilidade auditiva para perceber os sons da nossa fala. E isso, gente, pode acontecer de maneira implícita, né, sem que ninguém fale para ela, ela começa a perceber essas similaridades fonológicas dentro dos sons da nossa fala. Ou isso pode acontecer de maneira explícita, né? Quando um professor ou um pai vai dizer para a criança, olha, você consegue perceber como essas duas palavrinhas têm o mesmo som quando a gente começa a falar? Então, olha, saia tem o mesmo som de sereia, né? Você percebe? Ou então, as rimas, né? Que é muito forte para criança pequena. O balão do João, tá? O balão do João. Você percebe balão, João, como isso se parece? Então, isso é o que a gente fala que é quando a criança é um bebê, né? Quando ela é pequenininha ainda, ela tem uma sensibilidade auditiva. Por quê? É porque ela tem consciência fonológica, tá? Ela pensa sempre sobre os sons da fala. O que ocorre é que para a criança aprender a escrever, nós precisamos criar atividades, né? E dar essas atividades de forma explícita, isso eu tenho frisado muito aqui no meu canal, tá? A gente tem que mostrar para a criança qual é o nosso objetivo ali o tempo inteiro, o que eu quero que ela aprenda, tá? E quando eu dou isso para a criança, ela começa a refletir sobre a linguagem de modo consciente. Tá? Então, o que até então era inconsciente, era implícito, agora, né, quando eu começo a intervir e fazer o meu papel de instrutor, né, de professor, eu consigo fazer com que ela reflita conscientemente sobre essa linguagem. E é isso que nós precisamos que a criança faça para aprender a ler e escrever. E a consciência fonológica, ela não é uma coisa só, tá? Ela tem níveis. Então, é muito mais fácil você perceber as rimas. É muito mais fácil você perceber o som inicial das palavras. Também é muito fácil você perceber as sílabas dentro de uma palavra, porque é a nossa fala, né? A bola, nós emitimos sílabas. Então, depois que você começa a fazer atividades para essa conscientização, né? De que, olha, cada pedacinho, você percebe que você emite pedaços, né?
de sons quando você fala, quando a gente começa a fazer essa conscientização, a criança, né, começa a pensar sobre aquilo. E isso, gente, é desenvolver a consciência fonológica da criança de forma explícita. Agora, o que está relacionado com, de fato, a aprendizagem da linguagem escrita? É a consciência fonêmica. E a consciência fonêmica, lembra que eu falei dos níveis da consciência fonológica? Então a gente tem um nível que é muito fácil, que é o das as rimas, um nível que é da literação, que é perceber o som inicial, a gente tem o nível das sílabas e por fim, gente, a gente tem o top, tá? Que é a consciência fonêmica. Não é fácil perceber os fonemas dentro da fala, porque, né, os fonemas são unidades abstratas da fala. Eu não falo b, a, eu falo bola. Então, para a criança perceber o b, não é fácil. E muitas vezes essa criança não vai perceber se você não falar de forma explícita. Então, gente, não adianta falar que você trabalha a consciência fonológica da criança, que você trabalha rima, que você trabalha sílaba, que você trabalha literação, se você não trabalha fonema, tá? Nós precisamos desenvolver a consciência fonêmica. E isso é difícil, né? Por isso que muita gente evita fazer, porque é difícil. No entanto, gente, muitos pesquisadores mostram que a melhor maneira de ensinar fonema é você começar dos mais fáceis para os mais difíceis, né? E os mais fáceis são quais? São aqueles que podem ser emitidos, prolongados na corrente da fala por mais tempo. Então, as vogais, primeiramente, são super fáceis, né? Porque a gente consegue ouvir as vogais na nossa fala. E depois, para as consoantes, nós precisamos pensar naquelas que nós conseguimos prolongar. Então, por exemplo, o V é muito fácil de ensinar, porque ele faz V, né? O F, porque ele faz F. O S, porque ele faz S, tá? Então, a ciência nos mostra que para ensinar os fonemas, nós precisamos começar pelos mais fáceis. E daí, por isso que nós escolhemos sempre trabalhar com esses fonemas que podem ser prolongados. Agora, mesmo assim é difícil ensinar fonema, não é? Foi por isso que eu criei as onomatopeias, tá bom? As onomatopeias são o quê? Elas são um recurso que nós podemos utilizar para ensinar os fonemas para a criança de uma maneira lúdica. As neurociências mostram que as aprendizagens mais longas, as aprendizagens mais duradouras, são aquelas que nós conseguimos fazer conectando diferentes regiões do cérebro, tá? Então, se eu conecto a visão com a sensação, com a audição, né, com o cheiro, com diferentes estimuladores, essa aprendizagem ela vai ser mais rica, né? Pensem em uma memória que para vocês foi muito importante no passado, né? Ou vamos supor o seu primeiro beijo, né? O que está incluso ali? Então, a música que você estava ouvindo, aquele momento, o cheiro da pessoa, o que foi falado, a sua visão. São momentos importantes assim que nós conectamos essas diferentes, né, áreas cerebrais para nos trazer essas memórias duradouras. E aí, gente, quando nós usamos as onomatopeias, nós estamos conectando o quê? Nós estamos conectando as letras, a forma visual da letra, com o som da letra, com alguma coisa que seja significativo para a criança e que ela consiga relacionar ao dia a dia dela, situações em que ela já viveu ou consegue entender, né, experimentar, de ver alguém fazendo, coisas que para ela são comuns, são fáceis para o universo da criança. Então, por exemplo, o latim, quem nunca espirrou? Né, eca, são coisas que a criança gosta, ela vivencia essas situações que eu coloquei aqui na onomatopeia. Então é isso, gente, com as onomatopeias a gente desenvolve essa consciência fonêmica que é tão difícil de fazer, tá? Então pensem que a consciência fonológica não é um método. A consciência fonêmica não é um método, tá? Eu tenho muita gente falando, é um método, não é método. Métodos são atividades que a gente estrutura todas dentro de um mesmo sistema em que você aplica para chegar a um determinado fim.
E isso não caracteriza a consciência fonológica, tá? Consciência fonológica realmente é uma habilidade. Nós precisamos entender isso, tá? E a consciência fonêmica também. E as onomatopeias são um recurso que nós vamos utilizar para desenvolver a consciência fonêmica, tá bom? Então é isso, gente. Eu acredito que nesse vídeo curtinho eu dei a ideia para vocês do que é a consciência fonológica. E agora, o que os bons professores precisam fazer? Eles precisam estudar um pouquinho mais a fundo como essa habilidade se dá no cérebro, não é? Para você poder desenvolver atividades que serão efetivas para a aprendizagem da sua criança. Para quem ainda não me conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, explorem o meu canal do YouTube. Eu tenho diferentes playlists onde eu vou falar sobre consciência fonológica, tem um curso de alfabetização básico, gratuito, mas ele está lá, tá? Você vai entender o que é essa habilidade. Tem a playlist para criança seguir, para criança aprender sozinha mais sobre os fonemas e entre outras, tá? Tem muita coisa aqui no meu canal. E aí, gente, dá um pulo no meu website, porque no meu website tem muita atividade gratuita. Inclusive, vocês vão encontrar essa tabela, tá? Onde vocês vão poder imprimir. E aí, imprimam também o manual das onomatopeias, porque nesse manual eu vou explicar qual é a melhor sequência para ensinar as letras e como você pode fazer para ensinar cada uma delas, tá? Então, se você olhou essa figura e fala, nossa, mas o que é isso? O manual te ensina como fazer. Agora, se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre desenvolvimento cognitivo infantil, como o cérebro aprende a ler palavras, como as crianças aprendem a ler e escrever, os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e escrita, entre vocabulário, compreensão, fluência de leitura, a consciência fonológica, entre outras coisas, tá? Vem fazer o meu curso de alfabetização, cursoalfabetizando.vip, eu vou deixar o link aqui embaixo, que nesse curso eu vou te dar esses aprofundamentos teóricos que você precisa para entender melhor como a criança aprende. Então eu espero que nesse vídeo rápido essas ideias tenham ficado claras para vocês, tá? E continuem estudando. Nós, professores, precisamos sempre estudar e se atualizar com todas essas pesquisas que estão chegando, com essas evidências científicas que estão ajudando a melhorar a qualidade da alfabetização. Ai, gente, não esqueça, dá um like no vídeo, inscreve-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!